Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma partida de futebol tem 2 tempos de 45 minutos cada. A duração do intervalo entre cada tempo é de 15 minutos. Eventualmente, por ocasião de paralisações ocorridas durante um dos tempos, como comemorações de gols, atendimento a jogadores que necessitem de maca, ocorre acréscimo ao tempo de jogo. No Brasil, o segundo tempo é iniciado zerando-se o cronômetro, mas em campeonatos europeus começa o cronômetro posicionado em 45 minutos. Em uma partida de um campeonato europeu, um time marcou um gol aos 17 minutos e 45 segundos. A outra equipe empatou o jogo aos 54 minutos e 32 segundos. O tempo do intervalo foi respeitado e houve um acréscimo de 2 minutos ao primeiro tempo de jogo. O tempo transcorrido entre os 2 gols foi de... Eu vou aqui apontar as informações que o exercício me dá. Então, a partida de futebol tem 2 tempos de 45 minutos. A duração de intervalo é 15 minutos. Então, aqui eu tenho um intervalo entre os 2 tempos. Eventualmente, por ocasião de algum tipo de paralisação, existe o acréscimo. Então, eu tenho aí 15 minutos e um possível acréscimo ao tempo de jogo. No Brasil, os tempos são marcados em 45 minutos, de forma que eu tenho de 0 até 45, o primeiro tempo mais os acréscimos, e o segundo tempo, da mesma forma, inicia do 0 até os 45 minutos, mais os acréscimos. Então, isso é o que acontece no Brasil, é como a gente está acostumado a perceber aí, pelo menos por enquanto, atualmente, a temporização dos jogos de futebol. Muito bem. Aí diz que nos campeonatos europeus, começa o cronômetro posicionado em 45 minutos, o segundo tempo. Então, o primeiro tempo é de 0 até 45, mais os acréscimos, igual, então, ao Brasil. E o segundo tempo que tem uma diferença. O cronômetro ele é colocado em 45 minutos e a partir daqui, então, vai se colocando o tempo, né? Outros 45 minutos até o 90 e mais acréscimos, aí 90, 91, 93, 95, 97 e assim por diante. Então, essa aí é o que o exercício está trazendo no enunciado. Bom, aí diz que, a partir daqui, ó, numa partida de um campeonato europeu, um time marcou um gol aos 17 minutos e 45 segundos. Então, eu vou colocar essa informação aqui, ó. O gol, né, ou o primeiro gol, deu-se aos 17 minutos e 45 segundos. 17 minutos e 45 segundos. Segundos é S, tá? Mas eu vou botar aqui segue para dar um melhor entendimento, embora a abreviatura de segundos é só o S. Um time marcou aos 17:45 e a outra equipe empatou aos 54 minutos. Então, vou colocar aqui, ó, que o empate... Nota que esse gol se deu no primeiro tempo, né? 17:45 é dentro do primeiro tempo. E o empate, o gol feito pelo outro time, deu-se aos 54 minutos e 32 segundos. Ok, e aí ele quer saber o tempo de intervalo foi respeitado, houve um acréscimo de 2 minutos ao primeiro tempo. Ah, aqui tem um acréscimo, isso também vai fazer diferença, né? Porque vai também distanciar um gol do outro, né? Se eu acrescento mais tempo no de jogo no primeiro tempo, o que acontece? Eu terei mais distância também em termos de tempo de um gol para o outro. Então, o acréscimo foi de 2 minutos. Muito bem. E aí eu posso fazer esse exercício num formato intuitivo, né? Percebendo, pô, eu vou de 17:45 até o final, foi até os 47, porque teve 2 de acréscimo. Então, eu tenho aí um tempo desde os 17:45 até os 47. Só que eu tenho um intervalo de tempo. Depois eu tenho um segundo tempo para marcar, que são os 15 minutos de intervalo.
E depois eu tenho um terceiro tempo a marcar, que é desde o 45, que é onde reinicia o segundo tempo, até o 54, com 32. Então essa aqui é a técnica que eu vou utilizar. Depois eu escrevo essa técnica com detalhe. Eu vou agora fazer uma espécie de linha do tempo. Para quem não consegue perceber esse formato intuitivo de maneira tão clara, eu vou colocar aqui uma linha temporal desses eventos aí. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui desde aqui. Aqui vai ser o suficiente. Deixa eu estreitar essa linha. Eu vou colocar de outra cor. Aí. Ok. Então, olha só. Aqui é o início do processo todo, né? É o tempo zero. Início do primeiro tempo. Esse primeiro tempo vai até 45. E, porém, tem mais dois. Então, 45, vou colocar mais distante aqui. Aqui, ó, tenho 45 minutos, onde efetivamente termina, né, o primeiro tempo. Mas eu tive mais dois, então ele foi, na realidade, o primeiro tempo até os 47. Então, isso foi o primeiro tempo. E o segundo tempo ele reinicia depois de 15 minutos. Então aqui, ó, eu tenho que dar, terminou o jogo aqui nos 47. Aí eu tenho um espaço de 15 minutos. Então aqui eu já vou colocar assim, ó, um intervalo. E esse intervalo tem 15 minutos. E aí reinicia o jogo aqui. De acordo com o campeonato europeu, ele inicia aos 45, reinicia aos 45. É como se tivesse esse ponto, né, sobreposto a esse. Ó. Termina aos 45 e segue o cronômetro. Né? O cronômetro ele é parado aqui ao intervalo e ele retoma a partir do 45. É como se fosse isso. E aí dos 45 vai até aqui 90, 90. Isso não vai importar no exercício, mas vamos supor que não tem acréscimo no segundo tempo, ele vai até o 90. Muito bem. Agora vamos inserir aí os momentos de gol, ou de gols dessa partida. O primeiro gol deu-se aos 17 minutos e 45 segundos. Então, mais ou menos por aqui, né, sem uma escala muito rígida. Aqui aconteceu 17, vou pôr assim, ó, 17 e 45, porque o espaço aqui não é tão favorável. 17 e 45, 17 minutos e 45 segundos. Isso é o primeiro gol, né? Dá para chamar de gol 1. O segundo gol, ele se deu depois dos 45, né? Foi no segundo tempo, como nós vimos antes, aos 54 com 32. Então, vou colocar ele por aqui, ó. 54 e 32. Isso aqui é o gol 2. É o empate. Então, aqui tem um formato de esquema, né? Claro, muitos já percebem qual é o procedimento que eu vou estabelecer, quais são os cálculos, né? Quais são as contas, quais são as operações que eu realizo aí. Mas, para quem tem um pouco de dificuldade, esse esquema aqui vai ajudar. E aqui eu botei até o 45, até o 90 aqui, né? Na realidade, o 90 vai acabar aqui 90, tá certo. Deixa eu colocar então assim, ó. Agora vamos para a diferença de tempo entre eles. Olha só. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou calcular este tempo aqui, ó, desde o momento do gol até os 47. Eu poderia fazer até os 45 e depois somar 2 minutos, que esses 2 minutos são mais um adendo, né, mais um acréscimo no jogo. Mas eu já vou fazer direto do 47. Então, vou fazer assim, ó, o primeiro intervalo, o primeiro espaço, essa cor aqui acho que não favorece. O primeiro espaço, eu vou calcular 47 minutos menos 17,45.
17 minutos e 45 segundos. Então essa aqui é a minha primeira diferença de tempo, que seria correspondente a isso aqui, ó. Muito bem. Assim como está, eu não consigo operar, né? Eu não tenho aqui, ó, minutos para diminuir 45, eu faço uma espécie de conversão, eu jogo 1 minuto para cá. Então, em vez de 47 minutos, eu fico com 46 minutos e 60 segundos. Né? Claro, 46 minutos e 60 segundos é o mesmo que 47 minutos. E aí eu consigo aqui fazer esta subtração. Eu tenho aqui 15 minutos, 6 não dá, 16 dá 9. Aqui se deu 3, 2, 29. Então, eu tenho aqui 29 minutos e 15 segundos como esse tempo aqui. Muito bem. Agora eu tenho que somar o quê? Eu tenho que somar o intervalo de jogo, né? Porque os caras fizeram o gol, o jogo correu até os 47, então eu tenho um tempo decorrente ainda dentro do primeiro tempo, e aí eu tenho mais 15 minutos de intervalo. Então aqui é como se fosse o meu segundo cálculo. Ó. O segundo cálculo é acrescentar 15 minutos, que é o intervalo. Esse intervalo é fixo. Eu tenho aqui 15 minutos, 9, 14, 1, 2, 3 e 1, 4. Então eu tenho 44 minutos e 15 segundos. Então nota que agora eu já estou aqui para reiniciar o jogo. Já calculei a diferença dentro do primeiro tempo. Calculei também o acréscimo, né, 15 minutos de espaço entre os dois gols. E ainda tem mais um outro espaço que é o tempo decorrido no segundo tempo. Então é o meu terceiro cálculo. O meu terceiro cálculo é o quê? Vou fazer a diferença entre o tempo em que foi feito o gol, 54 minutos e 32 segundos, não certo? Seria por assim, né? Minutos aqui, segundos aqui, 54 minutos e 32 segundos. E eu vou descontar aqui os 45 minutos. Por que eu vou descontar 45? Porque o jogo ele retorna, né? Ele é retomado a partir daqui, ou depois do intervalo. Ele é retomado, mesmo aqui nesse 47, ele é recolocado o cronômetro a 45. Então, o cronômetro ele foi colocado no início do segundo tempo para aqui na realidade, né? Ele foi colocado aqui, ó, como 45, mas esse 45 ele é a partir do 47, né? O jogo é reiniciado a partir desse ponto aqui. Então eu tenho 54 e 32 menos o 45, onde foi o reinício do jogo, do segundo tempo. Então aqui eu vou calcular o tempo do segundo tempo em que o gol foi acontecido. Aqui eu tenho 0, aqui eu posso pôr o 0, 32 menos 0, 32. E aqui eu tenho 14, 9. Aqui se deu 4 menos 4, 0, 9 e 32. Então esse 9 e 32 é o tempo dentro do segundo tempo. Então agora eu faço a soma desses dois tempos, né? Eu vou somar aqui 44 minutos e 15 segundos, que era o tempo dentro do primeiro tempo, mais o intervalo com acréscimo, e o tempo do segundo tempo, 9h32. 15 aqui dá 7, 4, 4, 9, 3, me vai 1, 5, 53 minutos com 47 segundos. Então, esse é o espaço de tempo entre os dois gols, alternativa letra D. Ok? Só para não ficar nenhum tipo de dúvida, essa questão eu alterei, tá, as alternativas de lugar em função que eu usei em uma avaliação. Então, eu troquei as alternativas de lugar. Então, na minha resolução está apontando letra D, na questão original era a letra B, né? Essa alternativa estava na letra B. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.